Oi, eu sou o Bruno, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Isso é do João e eu acho que eu tô imitando ele. Mas bom dia, boa tarde ou boa noite, só para garantir. E bem, esse é o Conversa Essa. Mirror, mirror on the wall, don't say it 'cause I know I'm cute. Louis down to my drawers, LV all on my shoe. I be dripping summer sauce, got a beard looking like Prego. Little like a crystal ball, that's cool, baby, so is you, that's how I roll. Sabe, eu tenho essa relação muito bacana com a música. E agora que eu falei isso, eu percebo que normalmente quem fala isso são pessoas que trabalham com música. E não é o meu caso. Bom, talvez, muito indiretamente, eu trabalho porque eu tenho um programa de rádio e também tenho um podcast. E, claro, no podcast também tem trilhas de músicas, e eu falo de música e muitos, enfim. Mas não, eu não trabalho com música. Eu sei que eu tenho essa relação muito bacana com a música, e pra mim é uma coisa muito abrangente, porque a música ela consegue expressar o que às vezes eu não consigo. E ela também gera uma identificação que às vezes eu preciso, sabe? Eu escrevo, eu faço poemas e tudo, e alguns dos meus poemas, eles meio que ganham força quando eu combino com algumas músicas, com algumas trilhas. Pra mim, a música ela é realmente essencial e ela consegue trazer muita coisa. Tipo, eu aprendi inglês com música. Ou seja, de maneira prática, de maneira subjetiva, a música significa muito. Quando eu paro pra observar, assim, quem eu sou, como eu sou, principalmente em relação à música, eu me vejo como alguém que, além de ter mudado muito, porque eu mudei muito dos meus gostos ao longo dos anos, obviamente, eu desenvolvi um gosto muito variado. Tipo, eu sei que muitas pessoas falam isso, muitas pessoas se dizem ecléticas e tal. E tudo bem, eu acho que é disso que eu tô falando. É que, no final das contas, a gente ouve muita coisa, a gente tem que se permitir ouvir muita coisa. Por exemplo, eu ouço Aurora, Sigrid, Of Monsters and Men. São alguns desses artistas que vêm de um lugar que, tipo, é absurdamente longe da minha realidade, absurdamente longe de onde eu vivo. Tipo, se eu não me engano, a Sigrid é neozelandesa, não, holandesa, norueguesa, acho que era norueguesa. Bom, além deles, eu também gosto muito do The Lumineers, da Billie Eilish, do 21 Pilots, e pra mim, a música que essas pessoas produzem, ela ressoa muito comigo, ela ressoa muito com o que eu penso, com como eu me sinto, e é meio que sobre isso, sabe? Que elas conseguem trazer um sentimento, mesmo sendo pessoas de lugares completamente diferentes, de estilos completamente diferentes e com propostas completamente diferentes. Ainda sobre o que eu ouço, essa semana eu tenho ouvido muito Post Malone, Luis Lins e Lizzo. Eu tenho certeza que se você conhecer pelo menos 2 dos que eu citei até agora, você vai ver quão diferente eles conseguem ser e a bagunça que é. E é porque eu ainda não falei que eu também ouço rap, eu ouço trap, eu gosto de rock, eu gosto de hardcore e eu também ouço funk e forró. Eu gosto de ouvir essas coisas. Então, tipo, realmente é um conteúdo variado, é um conteúdo diversificado e é um conteúdo muito abrangente. Como eu estava falando, a música ela tem uma capacidade muito grande de ajudar. Ela ajuda a gente a descrever o mundo, a sentir uma identificação, compartilhar sentimentos. Tanto os artistas que criam a música, como as pessoas que conseguem se sentir, se identificar e se relacionar com a música. O mundo em si, quando a gente para refletir, ele não deveria ser complexo. Ele não deveria ser tão absurdamente difícil como ele é às vezes. Há pouco tempo atrás eu fiz o exercício de tentar resumir os meus pensamentos, as minhas reflexões sobre o mundo que eu estou vivendo nos últimos tempos, e a única palavra que estava vindo, que a única palavra que descrevia tudo, era a palavra dor. Eu vi algumas coisas que me deixaram muito triste em relação a como o mundo funciona mesmo, e é claro que eu já não estou muito afim, não estou me sentindo à vontade para listar essas coisas, eu não quero, enfim, ficar repetindo as mazelas que aconteceram. E provavelmente você já sabe, você já deve estar ligado na mídia, ou mesmo na sua realidade deve acontecer coisas que você pode acabar encontrando e entendendo esse sentimento que eu estou querendo falar.
E em cima de tudo isso, em cima de todo esse sentimento de dor, a gente também tá no Setembro Amarelo. E a ideia do Setembro Amarelo é uma campanha que busca combater o suicídio e trazer informações sobre temas como esse e relacionados. E, claro, tá repleto de dor quando você para pra pensar sobre esse tema, porque ele é um tema difícil para muitas pessoas, e é principalmente porque existe muita desinformação, existe muito preconceito e, é claro, existe o silêncio. Tem pessoas que elas só gostam de um certo tipo de música. E tudo bem, porque elas podem escolher o que elas gostam de ouvir e podem ficar com ele. Tipo, elas ouvem de tudo, mas elas veem que não é pra elas e ficam só naquele gênero, só naquele estilo, ou até mesmo só naquela música. Mas essa é a grande questão. Elas só podem dizer que elas escolheram certo estilo musical se elas conhecerem as outras coisas que estão aí à disposição. Então, o mundo é exatamente dessa maneira. Porque se você prestar atenção, as questões ligadas à saúde mental, o mundo de maneira geral, os preconceitos e todas essas coisas, elas dependem do conhecimento. Você precisa conhecer, você precisa saber que essas coisas existem. Do contrário, você vai estar vivendo dentro da sua bolha social sem nunca entender o resto, sem nunca entender o que está acontecendo à sua volta, sem nunca conseguir realmente sentir nada além disso. Não sei se ficou muito claro, mas essa questão de você se recusar a olhar para os lados e ver algumas coisas acontece muito, não só na música, como também no mundo, como também quando a gente está falando sobre problemas de saúde, etc. Tem um artista que eu descobri online há um tempo atrás no YouTube, e o nome dele é Kamaitachi. Cara, eu gosto muito das músicas dele. E ele tem um estilo meio lo-fi, ele pega umas letras e são as letras que às vezes são muito fortes, muito impactantes, e às vezes é uma ideia super simples, às vezes é aplicado de uma maneira super simples. Aí a batida, ela é meio lo-fi, como eu falei, e é muito bacana, eu gosto muito do cara. E a forma que ele canta, então, é muito incrível, muito legal. É aquele tipo de coisa que você ouve e pensa, poxa, eu queria ter pensado nisso, eu queria ter pensado nesse verso, eu queria saber fazer isso. Recentemente, ele teve envolvido em uma polêmica, e, na verdade, envolveram ele em uma polêmica, que era em relação a uma nova música que ele estava lançando, que estava sendo divulgada. E a música foi divulgada para algumas pessoas como se fosse, abre aspas agora, uma música satânica, fecha aspas. Eu não vou discutir isso. Sério, eu por si só já é algo muito idiota de se falar, já é algo muito idiota de se pensar. Existem milhares de questões aí envolvidas, das pessoas quererem transformar tudo no bem e no mal, e essa visão cristã de que, oh meu Deus, o diabo tá toda hora na nossa vida e tal. Enfim, não precisamos falar sobre isso. Mas, enfim, teve muita pessoa dando ibope por essa bobagem. E o que eu quero focar é na outra parte, que é o seguinte: ninguém ouviu outras coisas dele. E até mesmo se alguém fosse atrás, ia encontrar uma música chamada Manual do Suicídio. Dizem seja forte, e eu digo não fode. Nessa vida tudo tem que se contar com a sorte. Todo mundo fala, pô, espero que melhore. Se sua ir pra frente, então tô seguindo pro norte. Madrugada o caminho, madrugada o caminho. Madrugada o caminho, madrugada o caminho. Madrugada o caminho, madrugada o caminho. Madrugada o caminho, madrugada Eu sei que com música com esse título, assim como outras, não fica muito fácil de
entre aspas, passar a mão e defender e dizer que é inofensivo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: pra mim o que é pior nisso tudo é que ninguém decidiu parar pra perguntar o porquê ele compôs as músicas que ele compõe, ou porquê ele dá os títulos que ele dá, ou porquê ele fala das coisas que ele fala. E sério, ninguém quis entender, todo mundo só decidiu, enfim, compartilhar uma informação, compartilhar uma ideia, e atacar, e dizer, e falar coisas. Ninguém parou pra tentar realmente entender e conhecer, eles só começaram a criticar e a julgar. E isso acontece toda hora com todo tipo de música. Recentemente aconteceu com a Billie Eilish, quando ela lança uns estilos visuais super alternativo, mas ao mesmo tempo é pop sombrio, é o bem único. Acontece quando uma música é um pouco mais melódica, ou um pouco mais acústica, ou então a letra é um pouco dramática. E aí automaticamente essas letras viram música que induz ao suicídio, ou música que não presta, ou música que faz mal. E obviamente isso não é verdade, não existe esse tipo de coisa. Como eu falei antes, quem faz a música, ele tem milhares de emoções, tem muitos sentimentos, tem muitas ideias, e com certeza ele já passou por muitas coisas, ou então ele consegue imaginar e pensar tantas coisas, e a forma com que ele tem de lidar com aquilo é botar pra fora, é escrever, é compor, é transformar em arte. Quem ouve a música, ele também consegue se conectar com esse lado do artista e se identificar com o que está sendo passado e sentir um pouco dessas coisas, mas principalmente sentir os seus dilemas, os seus problemas sendo representados, sendo colocados ali. Tudo que ele queria dizer, ele viu escrito ali, ou ele viu cantado ali, e ele pode se identificar, ele pode se sentir representado, ele pode se sentir aliviado. Por quê? Porque isso ajuda. A música ela já salvou muita gente. E tem artistas como o 21 Pilots, que eu já citei, que eles escrevem canções justamente sobre isso, sobre ansiedade, depressão, suicídio. E ao escrever sobre isso, ao cantar isso e ao, enfim, falar nos seus shows sobre isso, eles abrem um canal de comunicação, eles abrem esse diálogo de maneira, assim, perfeita, porque eles estão oferecendo identificação e estão oferecendo, é claro, a esperança, estão oferecendo uma conversa saudável, estão oferecendo ajuda, estão realmente tentando entender, e não só entender, mas mostrar que eles estão no mesmo barco, por assim dizer. Sabe, o grande questão disso tudo é tentar entender, tentar conhecer, tentar fazer as pessoas falar, tentar fazer com que as pessoas dialoguem, tentar quebrar o silêncio. Em Kitchen Sink, que é uma música do 21 Pilots, ele fala diretamente sobre isso, sobre essas questões que eu falei até agora, e sobre como a gente nos sentimos perdidos. Tem todas essas dores no mundo, dores que nós mesmos sentimos, todos os preconceitos, todos os nossos dilemas, todas as coisas pelas quais a gente passa, que as pessoas fazem com a gente, e a gente acaba se perguntando, poxa, e aí, qual é o nosso propósito, qual é o nosso lugar no mundo? E a letra sugere, talvez o seu propósito seja derrotar os seus demônios e aí começar alguma coisa. Sabe, é meio isso mesmo. Se você pegar a letra, ele fala justamente sobre isso. Nobody thinks what I think. Nobody dreams when they blink. Think things on the brink of blasphemy. I'm my own shrink. Think things are after me. I'm my catastrophe. I'm a kitchen sink. You don't know what that means, because a kitchen sink to you is not a kitchen sink to me. Okay, friend, are you searching for purpose? Then write something, then it might be worthless. Then paint something, then it might be wordless. Pointless curses, nonsense verses. You'll see purpose start to surface. No one else is dealing with your demons. Meaning maybe defeating them could be the beginning of your meaning, friend. É essa questão de que, tipo, a parte principal da música é respeitar o que você tá vivendo, tentar entender ele, tentar botar pra fora, tentar expressar, tentar colocar, enfim, de alguma maneira que você consiga expressar isso que você tá sentindo.
Seja falando, seja cantando, seja escrevendo, ou seja simplesmente ficando ali e, enfim, lutando contra. E eu sei que essa abordagem de enfrentar, lutar e etc, às vezes não é bem difícil, essa abordagem de lutar e etc. E é por isso que eu também gosto muito de outra música que é chamada Alma Demons, que é da Aurora. É meio que o seguinte: se você batalha contra a depressão, a ideação suicida e todos esses tipos de dores, e você carrega isso consigo, é muito difícil você conseguir estar disposto a lutar, estar disposto a tentar batalhar contra os seus demônios, porque esse tipo de coisa realmente parece sufocante, parece totalmente acima de você e de quem você é, e que você não consegue mais, digamos, se manter de pé contra essas coisas. E aí quando a Aurora canta isso, pra mim eu consigo ver como se ela estivesse falando justamente sobre a gente tentar entender, tentar conciliar e tentar conhecer melhor a gente e as coisas, como nós nos sentimos e como nós podemos de alguma maneira fazer as pazes com nós mesmos, com os nossos demônios, com as nossas ideias. Porque aí quando a gente fizer isso, finalmente todos os nossos demônios vão cumprimentar a gente como um velho amigo, que é o título da música. Pessoal, a música ela oferece um lugar para você sentir que você pertence. Ela oferece uma inspiração para você fazer a sua própria arte, para você se expressar. E é claro, ela também oferece um lugar para dialogar, para facilitar a começar a falar a respeito de alguma coisa, de tudo, enfim, de tudo que te machuca, de tudo que te faz mal. Porque a música tá aí para isso, para gerar esses sentimentos e para ajudar com eles. A gente não acha que a gente consegue lidar com as coisas e acha também que os outros não vão conseguir entender ou mesmo aceitar. E eu posso falar sinceramente que eu entendo e eu aceito, porque eu também passei por isso, eu também senti isso, eu também vivi isso e eu ainda vivo. E não importa o que você vem passando, o que você vem pensando, ou todas as coisas que você acha que as pessoas vão detestar, ou todas as coisas que você acha que as pessoas não vão entender. Porque se eu consigo entender, tenho certeza que outras pessoas também vão conseguir entender. E como milhares de letras de músicas falam, é importante a gente falar, é importante a gente conhecer, é importante a gente compartilhar esses sentimentos. Então espero que o diálogo esteja aberto. Vamos falar de música, vamos conhecer músicas e vamos se ajudar. See you later, elevator. Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma. Torrei mais um pra minha calma. Vários olhares querendo um pedacinho de mim. E eu só tô na pista pra torrar o meu fininho. Eu uso óculos e flows que você bateria palma. Ei, oh, mama no copo, mulher boldin. Vários polícia prenderam meu mano na jaula. Ei, oh, vários vampiros no camarim. Luxúria, não estraga, não dói.